Boa tarde, quarto ano, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa primeira aulinha de hoje, segunda-feira, dia 14 de setembro. Quero que vocês peguem a apostila de português lá na página 15. Vamos trabalhar da página 15 até a página 18. Vamos continuar falando sobre discurso direto e indireto. Lembra que nós aprendemos que o discurso direto é a fala do personagem em uma narrativa, em um conto, em um texto, quando essa fala ela está entre aspas, ou então ela inicia com um travessão, porque é a fala mesmo do personagem. Quando o discurso é indireto, é quando o narrador está contando aquela fala do personagem em específico. Então, nós já vamos ver mais a fundo ali na nossa apostila o que quer dizer discurso direto e indireto e resolver os nossos exercícios, tá bem? Então, meus amores, o discurso direto, ele é caracterizado por ser uma transição exata das falas das personagens ou dos personagens, sem participação do narrador. Então, é quando é a fala do personagem, sem a intervenção do narrador. Já o discurso indireto é o narrador que utiliza as próprias palavras para reproduzir as falas dos personagens. Vejam esse trecho do conto Quando Fiz 7 anos. Ele me explicou, mostrou que a agulha estava sem funcionamento, balançando, e sacudiu a bússola, fazendo um barulhinho parecido com o de um chocalho. Disse que, com uma bússola perfeita, não aconteceria aquilo. A agulha se movia por magnetismo. Então, neste trecho aqui, as palavras são do narrador ou são do personagem? Lembram quem que fala isso aqui na história, no conto? É o menino. Ele é o narrador da história. Então, nesse trecho, quem está falando é o narrador. E tem uma explicação aqui. No discurso indireto, o narrador conta uma história. Conhecemos as palavras dos personagens indiretamente, porque é o narrador quem conta e não o personagem. Próximo. Uai, sobrinho, você sumiu lá de casa. Está entre aspas. É a fala do narrador ou de um personagem? Quem que fala? Esse trecho aqui, lá no conto que nós lemos. O tio do menino, e ele é um personagem. Então, aqui o discurso é direto. Lemos as falas dos personagens de forma direta. Geralmente, ela é separada do discurso do narrador por um travessão ou por aspas. Exercício número 2. Assinale um X nos trechos que apresentam discurso direto. Um presentinho de seu avô, disse ele. Está entre aspas aqui, então é um discurso direto. Muito bem. Eu já não aguentava mais esperar. Aqui já é a fala do narrador, então é discurso indireto. Próximo. Pai, eu disse, olha aqui, o vô me deu um presente. Então, pensam aqui com a tia. O menino, ele é um narrador da história, mas ele é um narrador personagem, porque além de narrar, ele também participa da história. Então, aqui neste caso, também é discurso direto, porque aqui ó, é a fala do menino, que é o narrador da história, mas nesse caso ele é um narrador personagem. E a fala dele é colocada entre aspas, quando ele está falando. Agora, quando ele está narrando, contando fatos indiretamente, o discurso é indireto. Próxima. Só que essa aqui, disse meu pai, essa aqui não serve para nada. Também é discurso direto, a fala do pai do menino. Meu pai passou a ela a bússola. Então, aqui é o menino falando, mas ele é o narrador da história. Então, aqui o discurso é indireto. Exercício número 3. Releia outro trecho do conto. Ele me abraçou apertado.
mas disse que não poderia ir e que eu não reparasse. Depois ficou um instante pensativo, coçando o queixo, o rosto quase sempre com a barba por fazer, e então pediu que eu esperasse um pouco lá fora. Pinte as partes que apresentam discurso indireto. Nós vamos pintar essas partes aqui que estão grifadas em azul. Por que discurso indireto? É quando o narrador está contando os fatos ali de forma indireta, não com a fala dele, e sim narrando a história. Então aqui, disse que não poderia ir e que eu não reparasse, e pediu que eu esperasse um pouco lá fora. Então aqui, nessas duas partes, são discurso indireto. Reescreva o trecho transformando o discurso indireto em discurso direto, agora em forma de conversa com as falas dos personagens. Ele me abraçou apertado, mas disse, : não repare, não vou poder ir. Vamos colocar entre aspas a fala do avô. Depois ficou um instante pensativo, coçando o queixo, o rosto quase sempre com a barba por fazer, e então pediu, espere um pouco lá fora. Então agora nós vamos ver os verbos de enunciação e de elocução, que no discurso indireto, como nós vimos aqui em cima, o narrador utiliza verbos para indicar as atitudes e ações dos personagens. Eles são chamados de verbos de enunciação ou elocução. Observem os exemplos. Então, eles são verbos que anunciam o discurso, ou seja, eles introduzem uma fala, indicando as atitudes e as ações dos personagens. E tem alguns exemplos aqui de verbos de elocução, como dizer, falar, acalmar, desconfiar, afirmar, quando anunciam um discurso. No número 4, nós devemos transcrever um trecho do conto que apresenta verbo de enunciação antes da fala de um personagem. Então, aqui no caso, foi utilizado o verbo dizer, um verbo de enunciação. Ao me ver, ele disse: uai, sobrinho, você sumiu lá de casa. Seu avô pergunta sempre por você. Eu acho que ele está sentindo a sua falta. Vai lá. Então, aqui o narrador, para anunciar o discurso, ele usou o verbo aqui de enunciação, o verbo disse, o verbo dizer. Há também outras respostas, mas nós vamos colocar essa resposta aqui, tá bem, meus amores? Lá na página 17, nós vamos falar um pouquinho sobre as palavras que são escritas com a letra X. E em língua portuguesa, a letra X, ela representa vários sons. Observem ali os exemplos. Ela tem som de CH, como por exemplo na palavra xícara. Tem som de S, como exemplos ali a palavra explicação, auxílio. Perceba que aqui ela tem som de S. Tem som de CS, táxi, som de CS. E tem também som de Z. Por exemplo, aqui na palavra exame. Então, agora nós vamos aprender algumas regras de quando eu devo usar X, quando eu devo usar CH e também responder algumas questões com CH, S, CS ou Z, dependendo da palavra, para descobrirmos os sons, os fonemas, ok? Então, meus amores, claro que a letra X, ela também segue algumas regras, quando eu uso ou quando eu não uso. Nós temos muitas dúvidas justamente porque ela representa sons de outras letras. Então, às vezes, a gente confunde se é com CH, se é com X, se é com Z, se é com S. Então, nós temos essas dúvidas, mas existem regras de quando nós devemos usar o X. Percebam aqui, depois de ditongos. Então, na palavra afrouxar, nós temos aqui um ditongo. Portanto, ela é escrita com X. Um ditongo aqui, o encontro de duas vogais que ficam na mesma sílaba. Também, quando a primeira sílaba
da palavra começa com em. Então, vejam aqui. Enxada. Só tem uma regrinha. Na palavra encharcado é com CH, mesmo que ela começa com em, mas ela é derivada de outra palavra. Então, nós não usamos X e usamos CH, mesmo que ela comece com em. Então, aqui tem algumas exceções das palavras que são derivadas. Então, elas começam com em, mas não é com X. Mas grande parte das palavras que começam com em, utilizamos o X na sua escrita. Palavras de origem indígena ou africana e também palavras inglesas aportuguesadas. Por exemplo, chavante, shampoo. Então, são palavras que iniciam ali com a letra X. O X também é usado após a sílaba me, M-E. Por exemplo, aqui, mexa. Esse mexa é do verbo mexer. Podem confundir com mecha. No caso, é mecha de cabelo. Então, a mecha de cabelo com CH. Mas mexa, do verbo mexer, é com X. Ocorrem também as palavras homófonas. O que são isso, tia? São palavras que têm o mesmo som, mas são escritas com letras diferentes e também apresentam sons diferentes. A tia deu só um exemplo aqui, mas existem muitas palavras homófonas. Por exemplo, cheque. Cheque com X é aquele que nós dizemos no jogo de xadrez. Cheque mate. Então, é um lance do jogo. O cheque com CH é a ordem de pagamento, aquela folha que a gente usa para pagar. Aquele é um cheque. Então, assim, elas têm o mesmo som, o mesmo fonema, mas elas são escritas de formas diferentes e elas apresentam sentidos totalmente diferentes. Temos que tomar muito cuidado sobre o que nós estamos falando, para não escrever palavras homófonas que não dão o entendimento que nós estávamos esperando, tá bem? Então, vamos agora resolver os exercícios ali no quadro. Acompanhe a leitura desse trecho que a tia vai colocar aqui embaixo, ou lá na apostila de vocês, que diz o seguinte: eu não entendia bem o que ele fazia, nem ele me explicava. Sempre fora de poucas palavras, mas eu percebia, por sua expressão, que tinha dificuldade em fazê-lo e que isso o deixava aborrecido. Transcreva as palavras escritas com a letra X. Quais são as palavras nesse trecho que nós vimos aqui que foram escritas com a letra X? Explicava, expressão e deixava. Essas três palavras que foram escritas com a letra X. Letra B. Leia em voz alta as palavras que você transcreveu. A letra X apresenta o mesmo som em todas elas? Vamos ver aqui. Na palavra explicava, o X tem som de S. Na palavra expressão, o X também apresenta som de S. Na palavra deixava, o X apresenta som de CH. Portanto, a resposta é não. Não apresenta o mesmo som em todas as palavras que nós escrevemos ali. Letra C. Assinale os sons representados pela letra X nas palavras que nós escrevemos. A tia acabou colocando aqui já. Tinha som de S e tinha som de CH. Não apareceu nenhuma palavra com som de CS nem com som de Z. Um desafio. No conto que você leu, há uma palavra em que o X representa som de Z. Localize essa palavra e transcreva o trecho em que ela aparece. Olha o trecho em que ela aparece aqui embaixo, lá no nosso conto. Viram só? Que apresenta som de Z. Olhem aqui. Sem responder, meu pai continuou examinando. É com X e apresenta som de Z. Continuou examinando o objeto. Agora vamos para a página 18. Escrever se as palavras escritas com X apresentam som de S, CH, CS ou Z. Então,
Lá no exercício 2 da página 18 diz o seguinte: indique os sons representados pela letra X nas palavras a seguir. Então vamos fazer aqui com a tia. Na palavra shampoo, o X tem som de CH. Na palavra exagero, o X apresenta som de Z. Exagero. Aproximar apresenta som de S. Próxima palavra, reflexo. Reflexo apresenta som de CS. Abacaxi, CH. Exemplo também apresenta som de Z. Máximo, som de S. Crucifixo, crucifixo, CS. Próxima, enxurrada, apresenta som de CH. Exibição, som de Z. Excelente, som de S. Tóxico, tóxico, som de CS. Peixe, peixe, som de CH. Exército, som de Z. Exceção, som de S. E por último, táxi, táxi, som de CS. Agora para o exercício 3. Exercício 3 pede para sublinhar em cada item, em cada uma das alternativas aqui, a palavra cuja letra X não representa o mesmo som que as demais. Vamos descobrir a palavra intrusa. Vejam aqui. Enxada. Som de CH. Enxame, som de CH. Exame, Então, qual som palavra de C. aqui não apresenta o mesmo som Enxoval, das demais som que de foram escritas CH. com X? A palavra exame. Letra B. Exemplo, som de Z. Êxito, som de Z. Exílio, som de Z. E enxuto apresenta som de CH. Então, essa é a palavra intrusa da letra B. Próximo, lixa, som de CH. Táxi, som de CS. Fixar também apresenta som de CS, assim como o anexo. Então, a palavra intrusa da letra C é a palavra lixa. Letra D, enxugar. Tem som de SC, esse X aqui. Auxílio, tem som de S. Auxiliar, som de S. Próximo, também apresenta som de S. E máximo, também. Portanto, a palavra intrusa aqui é a palavra enxugar. Vamos agora para o número 4. Classifique as palavras do quadro de acordo com o som representado pela letra X. Então, nós vamos separar ali naqueles quadros de acordo com os sons que as palavras representam. Vamos lá. Primeira palavra, mexer. Mexer. Som de CH. Então, vamos escrever aqui a palavra mexer aqui no grupo do CH, porque aqui o X apresenta som de CH. Próxima palavra, exato. Exato. Apresenta som de Z. Próximo, fluxo. Fluxo. Apresenta som de CS. Opa! Já falou CS e escreveu CS. Fluxo. Por isso que às vezes a gente confunde. A gente fala, os fonemas são diferentes das letras que usamos nas escritas em algumas palavras, principalmente nas palavras que têm sons de outras letras. Então, fluxo tem som de CS. Próximo. Máximo. Máximo. Som de S.
Próximo. Puxar. Puxar tem som de CH. Exatamente, som de Z. Maxilar. Maxilar tem som de CS. Maxilar. Opa, aqui não é som de CH. Aqui, som de CS. Maxilar. Auxílio. Auxílio, som de S. Então, auxílio, o X apresenta som de S. Próximo. Chale. Chale apresenta som de CH. Êxito. Êxito também aqui apresenta som de Z. Conexão. Conexão, som de CS. Conexão. E por último, próximo. Próximo também apresenta som de S. Então percebam aqui as palavras escritas com X, mas que apresentam som de S. Máximo, auxílio, próximo. Agora, as que são escritas com X, mas apresentam som de CH. Mexer, puxar, chale. Escritas com X e apresentam som de CS. Fluxo, maxilar e conexão. X com som de Z. Exato, exatamente e êxito. Vamos agora para o nosso último exercício, o exercício número 5. Agora aqui no nosso exercício 5, nós vamos completar com a letra X ou com a letra CH, ou com as letras CH. Lembra que tem algumas regras para o uso do X. Ele é utilizado após um ditongo. Portanto, aqui na palavra afrouxar, nós temos aqui um ditongo, então nós usamos X. Aqui nesse verbo também, o verbo puxar, também é escrito com X. A palavra chaveiro é escrita com CH. A palavra faxina é escrita com X. Isso já vem de um conhecimento adquirido há muito tempo que vocês vêm estudando. Então, claro, por conta das palavras com X e CH, elas apresentam o mesmo som, nós ainda confundimos. Com o tempo, nós vamos aprendendo todas as regras e escrevendo corretamente. Por isso é muito importante lermos bastante, fazermos bastante exercícios e memorizar aqui algumas regrinhas para o uso da letra X ou CH. A palavra acolchoado é escrita com CH, assim como a palavra flecha, seguida da palavra chinelo, também com CH, churrasco, também com CH, e ponche. Ponche é com CH ou é com X? Ponche também é com CH. Abaixo, olha aqui tem um ditongo, portanto é escrita com X. Xícara nós já conhecemos e ela é escrita com X. Próxima palavra, vexame. Que vexame? Escrita com X. O verbo queixar também é escrito com X. E chaminé. Chaminé é escrita com CH. Chama. Chama o fogo, a chama do fogo, com CH. Chafariz, também com CH. Eixo, o eixo do carro, o eixo da bicicleta, com X. Encharcado. Lembra da regra que eu disse agora há pouco? Que as palavras começadas em, elas são escritas com X. Acontece que a palavra encharcado, ela deriva de charco. Então, ela é uma palavra derivada. Então, neste caso aqui, ela é escrita com CH.
Diferente de enxurrada, que também começa com N, com EN, mas é escrita com X. Mecha, tem a mecha do cabelo, que é com CH, e tem não mexa, que é do verbo mexer. Então aqui nós vamos colocar o CH, o X, mas poderia também ser o CH. No caso, a palavra mecha aqui é uma palavra homófona, porque existe mecha de cabelo e mexa do verbo mexer. Próximo, cochilar, com CH. E capricho também por CH, com CH. Justamente essa palavra aqui, a que eu mais gosto de dizer, atividades com muito capricho, muita organização e não deixar acumular, viu, meu quarto ano? Então, um beijo, até a aula de daqui a pouco. Tchau, tchau!